Em primeiro lugar, eu quero indicar-lhes alguns livros. Aqueles que conseguem ler em espanhol, tem um livro Enfoque Cristiano de la Ciência, Dr. H. van Riesen, catedrático da Universidade Livre de Amsterdã. Então, Enfoque Cristão da Ciência, livretinho da editora Felire, você pode pedir gratuitamente pela internet. Você entra lá, Felire, e pode digitar mesmo Felire, Felire, e eles enviam gratuitamente. Então, se você consegue ler, é um livretinho que eu indico sobre esse tema. Hoje nós vamos tratar sobre a cosmovisão e a ciência. Um outro livro é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, John Lennox, editora Mackenzie. Então, a Universidade Presbiteriana Mackenzie publicou. Tive o privilégio de conhecer, e é meu amigo lá no Facebook, Dr. Enésio. Dr. Enésio, ele é doutor na área de ciência, com especialização em design inteligente na USP, na Universidade de São Paulo. Aqueles que desejarem podem convidá-lo lá no meu Face. Ele é presbiteriano, está à disposição. Porque a ciência não consegue enterrar Deus, John C. Lennox, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também uma leitura que eu indico sobre este assunto. E há muitas citações, então eu não tive tempo aí. A proximidade das férias me impediu de copiá-las e publicá-las aí para vocês de forma adequada. Mas nós vamos lendo e entendendo elas pouco a pouco para que possamos compreender. É um assunto que talvez a alguns de vocês pareça enfadonho em alguns momentos, mas é necessário que façamos isso, delimitar alguns paradigmas, alguns conceitos, a fim de que possamos entender aquilo que nós vamos ver. Então, nós temos aí a lição sobre cosmovisão reformada e a ciência. Vocês, é claro, sempre têm ouvido aquela distinção natural entre ciência e religião. Isso é comum. O naturalismo implantou isso e as pessoas têm crido assim. A ciência e a religião não podem caminhar juntos. Tem um outro livro, eu vou ler aqui uma citação dele: A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, Dr. Nancy Pearcey e Dr. Charles Taxon. A Nancy esteve no Mackenzie tratando deste assunto. Ela é doutora em História da Ciência, se eu não me engano, ou é a Universidade de Oxford ou Cambridge, se eu não me engano. Ela hoje é catedrática nessas duas universidades. Então, a doutora Nancy escreveu este livro pela editora Cultura Cristã. E ela começa assim: Isaac Newton era cristão? Não me ensinaram isso na escola. A moça ficou boquiaberta. Ela tinha terminado há pouco tempo um mestrado com honras numa universidade conceituada. Também tinha participado da liderança de grupos cristãos universitários. E, no entanto, em momento algum de sua carreira acadêmica, ela tinha aprendido que figuras chaves da história da ciência tinham trabalhado dentro de uma estrutura cristã e que a ciência delas tinha sido inspirada e motivada por suas convicções cristãs. O livro didático típico de ciências é criado estritamente para inteirar os alunos das principais descobertas científicas. Ele apresenta muito pouco das motivações filosóficas ou religiosas que inspiram os cientistas. Ao que parece, as únicas exceções a essa regra são as ocasiões em que as crenças filosóficas ou religiosas foram rejeitadas, como o caso de Copérnico, que rejeitou a cosmologia geocêntrica ptolomaica, ou de Galileu, que rejeitou a física aristotélica. Essa apresentação seletiva nos livros didáticos tende a criar uma impressão implicitamente positivista da ciência, de que o progresso científico consiste em uma emancipação dos grilhões restritivos da religião e da metafísica. Então, o que a Nancy começa mostrando é essa ideia que foi implantada: ciência e religião são opostos.
E ela então já começa invocando uma grande figura, Sir Isaac Newton, que era cristão. E até se vocês puderem ler depois alguns escritos da época, opositores dele que chamaram a atenção dele, que ele dedicou muito tempo, por exemplo, ao estudo da Bíblia. Dizendo assim: você está dedicando muito tempo ao estudo da Bíblia, enquanto você está estudando ciência. Larga isso para lá, é inútil. E ele então dedicou, principalmente nos últimos anos dele, muito tempo ao estudo da Bíblia. Nesse livro aqui, tem um capítulo aqui que eu acho interessantíssimo. O capítulo 3, ela fala assim: ascensão e queda da matemática. Esse é fantástico. Se vocês puderem ler depois, muito bom mesmo. Então, a minha outra indicação para vocês no que diz respeito a essa área. Como eu estou me aventurando em campo que não me é próprio, eu vou usar amplamente os autores, né? Nós temos ali o Philip Sattler mestrando, então eu não vou falar muito na área dele, não me compete, né? Então eu vou tentar falar aquilo que os autores têm nos apresentado. Então nós precisamos entender que quando diz respeito à cosmovisão, nós estamos falando de algo que é intensamente prático e é simplesmente uma soma total de suas crenças sobre o mundo. Então, como você vê o mundo? Nós já descobrimos isso. É a soma das suas crenças, dos seus pressupostos, dos seus preceitos e conceitos sobre o mundo. Quem parte já do princípio, e a Marta fala isso, os livros de ciência geralmente dizem o quê? Religião e ciência ou filosofia não tem nada a ver. Eu comprei um livro para estudar com os meninos lá em casa, um livro infantil, da editora Cultura Cristã. E nós estamos com outro livro lá que fala sobre a criação, e nós vamos depois iniciar esse livro. Esse livro, a proposta dele é trabalhar ciência e Gênesis, lado a lado. Então, ele é dividido, crianças de 3 até 12 anos de idade. Então ele tem duas partes, uma parte com Isaac, outra parte com Alice. Uma vez a semana o Isaac, uma vez a semana a Alice. O que o autor faz? Ele uniu ciência e Bíblia. Ele começa a falar assim: no princípio criou Deus a luz. Então ele trata desse termo bíblico, faz uma oração sobre o assunto. Então ele apresenta uma experiência científica com luz. E aí ele diz qual o material que você vai precisar. Você adquire o material e você faz uma experiência científica com o seu filho acerca da luz. Então a ideia é de pegar o que nós conhecemos de ciência, das leis da ciência. No caso, a primeira experiência que tem lá que eu vou fazer com o Isaac, usa as leis da física. Então eu vou pegar as leis da física e vou apresentar essas leis da física a partir da perspectiva de Gênesis, quando Deus criou a luz. Eu estou apresentando a ele o meu conceito bíblico e o conceito científico. É muito comum também no meio bíblico cristão as pessoas dizem assim: crente não tem que saber de ciência, aí rejeita a ciência. A gente só pode crer, tem que trabalhar com ciência. Na verdade, isso não é saudável e vai nos conduzir ao pensamento do naturalismo. No livro E Agora Como Viveremos, Dr. Charles Colson e a doutora Ana Spice, ele vai falar aqui sobre cristianismo versus naturalismo. Qual é o maior desafio hoje? Nas categorias mais amplas, o conflito de nossos dias é o teísmo contra o naturalismo. Teísmo é a crença de que há um Deus transcendente que criou o universo. Nós somos teístas cristãos. Nós cremos que Deus criou o universo e o dirige. A distinção entre teísta cristão e deísta está nesse fato. O deísta, ele acredita que Deus fez e abandonou. O teísta acredita que Deus criou e se envolve com o universo. Ele é transcendente, ele transcende, ele se apresenta a nós. Ao mesmo tempo que Deus é imanente, ele está longe de nós. Daí, nós como teístas, que cremos que Deus está agindo no universo, encontramos um inimigo. Qual é esse inimigo? Naturalismo. Naturalismo é a crença de que causas naturais sozinhas são suficientes para explicar tudo o que existe. Naturalista, ele vai acreditar que causas naturais explica tudo, pode explicar tudo. O que eu existo? Qual é a explicação naturalista?
o universo decidiu explodir e me criar. Do nada. E aí eu virei uma partícula. Essa partícula se transformou num outro ser, uma ameba. Essa ameba decidiu que era muito chato viver microscopicamente, decidiu virar um outro ser, que foi virando outro ser, até que nós viramos macacos. Depois que a gente virou macaco, o que a gente virou? Tony Ramos. E depois de virar Tony Ramos, todo mundo virou gente. Não foi assim? É assim, a ciência diz isso. Por que vocês estão rindo aí? Então, a ideia é essa. Só que toda vez que eu vou no zoológico, o macaquinho é macaco. Toda vez que eu assisto televisão, Tony Ramos é Tony Ramos. E toda vez que eu me vejo, eu continuo sendo homem. Não colou. Mas a nossa perspectiva teísta é que Deus fez o quê? Criou os macacos conforme a sua espécie, criou Tony Ramos como ele é, e me criou como eu sou. Não foi assim? Ou vocês querem de forma diferente? Então o naturalismo vai dizer que é uma causa natural que explica o mundo. Nós vamos dizer que é uma causa divina que explica o mundo. Então o naturalismo é a crença de que causas naturais sozinhas são suficientes para explicar tudo o que existe. As questões mais fundamentais refletem essas categorias. Por exemplo, a realidade última é Deus ou o cosmos? Se a gente então enviar uma sonda espacial lá no mais profundo do universo, aí a gente vai descobrir a origem do homem. Para o naturalismo é isso. Para nós é Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu compreendo o universo em seu todo. Há um reino espiritual ou a natureza é tudo o que existe? A doutora Nancy Pilcher, no livro dela Verdade Absoluta, apresenta a teoria vigente, amplamente defendida e sendo ensinada em Oxford, uma das maiores universidades do mundo, e tristemente fundada por presbiterianos. Hoje ela já não nos pertence mais. A ideia de um dos principais cientistas dela, que agora me foge aqui o nome, depois eu posso publicar esse trecho lá no blog da Escola Dominical e vocês podem consultar. A teoria dele hoje é que não pode se impedir o estupro. A sociedade deve aceitar o estupro, porque quando um homem estupra uma mulher, ele simplesmente está evoluindo e mostrando que ele é mais forte. Por isso os filhos dele com aquela mulher serão fortes. E se nós permitirmos isso, nossa sociedade vai ter um upgrade. Os filhos dessas mulheres estupradas serão homens fortes. É a teoria de Darwin levada ao extremo. O mais forte prevalece sobre o mais fraco. Outra ideia que é amplamente atingida por essa posição filosófica é o aborto. O que o aborto diz? Você vai lá, você que é mulher, faz a ultrassonografia e descobre que o seu filho não tem um braço. O que o aborto ensina? O que o aborto diz? Mata a criança, ela é imperfeita, vai nascer doente, vai ser fraco na sociedade. É de novo a teoria de Darwin prevalecendo. Como ele não vai ser útil, ele vai ser defeituoso, então você mata, porque você não propaga. Nós fazemos isso com cães. Eu criei cães muito tempo, cães de raça. E quando os cães nasciam fora do padrão que o pedigree, o padrão da Federação Sinófila Internacional pedia, nós matávamos os filhotes. Ou faziam cirurgia na fêmea ou no macho para que ele não procriasse mais. Nasceu com uma mancha branca. O padrão diz que é inaceitável mancha branca. Não pode mais ter filhote esses dois cães. Acabou. Porque ele vai prejudicar a raça. Isso então é transferido para os conceitos humanos. Nós vamos daqui a pouco tratar sobre a inseminação artificial, conhecer a posição oficial da igreja sobre isso. Você sabe que hoje você pode escolher a cor dos olhos, o tamanho. Você pode dizer se seu filho vai ser um Ralph ou um Felipe da vida. Você pode ir lá. Ou se ele vai ser igual ao seu Eugênio. Eu gosto tanto de criança pequenininha, então vai ser igual ao seu Eugênio. Aí ele vai manipular os cromossomos para que a criança seja pequena. Você pode escolher se vai ser loiro, se vai ter os olhos verdes igual o meu. É que eu uso lente para não chamar a atenção.
Então você pode escolher o que você vai querer, né? Para quem vive fazendo chapinha, pode escolher se vai ser liso o cabelo, né? Se vai ser crespo. Então a determinação daquilo que você deseja para satisfazer padrões estéticos ou eticamente corretos aos olhos da nossa sociedade, né? Eu li uma pesquisa ano passado, agora me falha aqui a memória qual foi o meio de vinculação, pois eu posso me lembrar, onde diz que homens que têm voz aguda e são altos e brancos têm maior probabilidade de serem grandes empresários. Eu com essa voz fanha aqui hoje de manhã, então, baixo e negro, estou enrolado, né? Se o cara for alto, se ele for branco e tiver voz grave, provavelmente ele vai ser um grande líder. E na reportagem ainda falava assim que ele vai ser provavelmente um outro, aquele que é famoso, que faz programas de empresas, que tem uma empresa grande, o Roberto Justus, vai ser um outro Roberto Justus, porque ele está dentro do perfil que a sociedade pede. Então aí você vê a influência da teoria da evolução. O que a teoria da evolução vai defender? O mais forte vence o mais fraco, o mais belo prevalece sobre aquele que não é belo. E aí ele então esquece de outros princípios que regem a natureza. Por exemplo, quando pássaros utilizam as cores para chamar as fêmeas, na natureza você deve entender que o macho é mais peludo, ele é sempre maior, mais forte, mais colorido, mais bonito. Então, vocês já viram que os homens são mais bonitos? Aí o Ralph, aí, prejuízo, ele está gravando. Ela falou bem alto, não, eu te disse que você é feio. Então, o homem sempre vai, não, o homem não, então o macho, né, vamos para os pássaros, né? Aí chega aquele pássaro bem colorido, ele chama a atenção da fêmea. E aí a fêmea, então, vai copular com ele porque ele ganhou ela, às vezes numa batalha de danças ou apresentação da penugem. Aquilo ali faz com que ele se ressalte e a fêmea procure. E eles querem às vezes trazer isso para os nossos conceitos humanos. Só que nós não nos apaixonamos pelo tamanho da cabeleira, né? Você já imaginou? Eu decidi conquistar a Ilânia, deixa ficar o Black Power, né? Desse tamanho, aí eu chego lá para namorar com ela, aí eu tiro o presente de dentro, aqui eu trouxe para você, olha aqui, né? Cabelão desse tamanho, ela, nossa, que lindão esse negão com esse cabelão, né? Então, isso não se aplica aos conceitos humanos, porque nossos relacionamentos vão além da aparência, do cortejo. Você concorda comigo? Vai muito além disso. Eu não precisei cortejar, fazer nenhuma dança, nada. Eu só fiquei lá parado bonitão e ela apaixonou. Agora o pássaro tem que chegar lá, balança a asa, né? Levanta o rabo. Então eu só fiquei lá bonitão e ela, nossa, que homem lindo, vou casar. E pronto. Então é uma escolha que ela fez. Não é a questão de quando é com os animais, é de instinto, né? Ele fez um movimento lá e aí chama o instinto. Você já consegue imaginar sendo Lúcio chegando lá, a dona Eliane está lá e ele batendo as asas em volta dela, né? E ela, nossa, rapaz, aquele ali tem uma azona, eu vou casar com ele, né? Não funciona assim. Então, é claro que não vai se aplicar aos nossos conceitos. E aí ele vai conduzir aqui a várias realidades. Primeiro, o naturalismo vai conduzir o seu sistema a instâncias últimas, diametralmente oposto ao teísmo. Em primeiro lugar, relativismo moral. Na moralidade, o naturalismo resulta em relativismo. Se a natureza é tudo o que há, então não há uma fonte transcendente de verdade moral e podemos construir nossa própria moralidade. Todo princípio é reduzido a uma preferência pessoal. Em contraste, os cristãos acreditam em um Deus que tem falado, que revelou um padrão absoluto e imutável de certo e errado, baseado, em última instância, em seu próprio caráter santo. Para o naturalismo, vai ser o relativismo moral. Então, ele acha que é certo e aquilo que ele concorda com o correto. E aí alguns até dizem assim, foi algo que é maior do que eu. Vocês já ouviram isso? É instinto, né? Ele tem instinto para isso. Aí você tem que suprimir o instinto para viver em sociedade, mas aquilo não é errado. No conceito teísta, há certo e errado claramente definido. E Deus exige de nós que tomemos posição, sabendo que aquilo que é errado eu devo evitar e aquilo que é certo eu devo praticar. Para eles é tudo um relativismo moral.
Então você vê mudanças drásticas entre grupos, por exemplo, os naturalistas, que compõem grande parte os cientistas da FUNAI, defendem a ideia de que é próprio aos índios que matem as crianças que nascem gêmeas. Se nasceu gêmeo, mata um, porque senão ele vai roubar a alma do outro. Se nasceu aleijado, doente, fraco, mata. E aí nós temos convivido hoje uma luta terrível da igreja contra a FUNAI, porque nós entendemos que é um princípio moral que Deus estabeleceu, que vida é vida, e que a cultura deles é pecaminosa. E nós precisamos ensiná-los que se nasceu gêmeos, os dois podem viver. Não pode, irmã Fátima? Está aí um testemunho. Se a Rafaela estivesse aqui, eu ia falar com ela. Mas a irmã Fátima teve gêmeos. A Rafaela roubou a alma da Isabela? Ou a Isabela da Rafaela? Claro que tem um princípio que os ligam, mas isso não significa que um rouba a alma do outro. E aí você não precisa matar outra criança. Ou se ela nasceu defeituosa, às vezes sem um braço, sem uma mão, ele vai poder viver. Nós temos exemplos de pessoas que nasceram deficientes e que estão aí vivas. Mas para a cultura indígena, eles precisam ser mortos. A igreja precisa se levantar e dizer: não há um padrão absoluto de moralidade. Deus disse que não podemos matar, então elas devem viver. Mas a moralidade relativista diz que não, eles têm uma cultura que lhes é própria, então deixa eles viverem conforme aquela cultura. Outra ideia é o pragmatismo. Desde que os naturalistas negam quaisquer padrões transcendentes de moral, eles tendem a fazer uma abordagem pragmática da vida. O pragmatismo diz: o que funciona melhor é o certo. Funcionou? É isso aí. Está certo. Então, eu estava lendo outra reportagem. No Japão, começou a acontecer uma alteração no formato dos dedos dos japoneses. Começaram a nascer com o dedo com um formato diferente do que nós possuímos. E segundo a pesquisa dos cientistas, é porque o uso que eles fazem de smartphones e tablets. Então eles estão adequando a estrutura óssea das mãos e está nascendo tão diferente. E aí você vai então suscitar a ideia: será que isso é bom? Vocês acreditam que o celular trouxe mais benefício ou mais malefício para nós como sociedade? Meu avô nunca teve nem orelhão, viveu muitos anos. Hoje nós temos orelhão, telefone, celular, tudo. E você já pensou que nossa vida não ficou mais fácil, ficou mais difícil, ficou mais complicada, mais distante? Mas eles vão dizer assim: ó, se está acontecendo uma alteração fisiológica e está dando certo, então deixa. Se o cara foi lá e estrupou, e moralmente eles entendem que aquilo ali é porque ele é mais forte, e ele quer manter a semente dele, e ela teve filhos, e os filhos estão lá, então deu certo, então mantém. É o pragmatismo. Nós não fazemos as coisas porque está dando certo. Alguém uma vez me procurou e falou assim: a igreja precisa ter que mudar. Olha lá, a igreja neopentecostal, não sei o que, está super cheia. Eu falei: sim, a igreja catolicismo romano também, até hoje, ainda é a maior religião do mundo. E isso não significa que eles estão certos, não é só porque está cheio que está certo. Eu não posso ser pragmático. Então os naturalistas são pragmáticos. Deu certo, é isso aí. Nós não trabalhamos nessa direção. Nós temos um conceito ético e moral que nos guia. Outra questão é a utopia. Os naturalistas geralmente abraçam a noção iluminista de que a natureza humana é essencialmente boa, o que leva ao utopismo. O utopismo diz: se tão somente criarmos as estruturas sociais e econômicas certas, podemos ser conduzidos a uma era de harmonia e prosperidade. Isso aqui aparece naqueles contos de história da Atlântida. Vocês já leram? A cidade perdida, de uma civilização avançada, de tecnologia avançada, que tudo funciona como tem que funcionar. Depois se apresenta desculpem, em filmes como, por exemplo, Minority Report. No filme Minority Report, e tem um outro que saiu agora no cinema, eu acho que é Transcendente.
A ideia de que se nós criarmos uma sociedade com tudo no devido lugar, se nós tivermos avanço tecnológico tal, as coisas vão ser boas, vão funcionar. É utopia. E ele acredita, a utopia acreditam que o homem ele é bom e que o próprio homem pode criar uma sociedade aprazível a ele. Nós queremos diferente. Nós queremos que o homem é pecador, é mau em seus desígnios, e que a única coisa que mantém as coisas no devido lugar é a graça comum de Deus, e que só vai haver um estado de felicidade naquele dia em que Ele mesmo, Deus, vier nos glorificar e nos conduzir para a cidade celestial que Ele preparou para nós. Então não é a tecnologia, a ciência, a sociologia ou a história, qualquer coisa humana que vai transformar a nossa existência, o nosso estado de ser. Bom, então o cristianismo em um mundo pós-moderno. Nós estamos vivendo um mundo pós-moderno. Eu fiquei devendo a um grupo aqui a resposta. Agora, depois do pós-modernismo, já surgiu o neomodernismo. É um novo estado, tá? Que vai suplantar o pós-modernismo. Nós chegamos na era moderna, depois nós viemos agora ao pós-modernismo, nós estamos indo em direção ao neomodernismo. O que é a ideia do pós-moderno? Pós-moderno significa que é resistente não somente às reivindicações de verdades cristãs, mas a qualquer reivindicação da verdade. O pós-modernismo rejeita qualquer noção de verdade universal e abrangente e reduz todas as ideias a construções sociais formadas por classe, gênero e etnia. O presbítero Agel mostrou que a nossa educação está indo nessa direção. A educação não se baseia mais no conceito de passar conhecimento da geração antiga à geração nova. A ideia de formação de classe, gênero e etnia. O nosso governo está indo nessa direção, o governo do PT. É um governo extremamente pós-moderno. Por exemplo, as propostas desde que o Lula assumiu e depois teve continuidade com a presidente Dilma, é a ideia das etnias encontrando espaço na sociedade. Então, se o negro encontrar espaço na sociedade, se o homossexual encontrar espaço na sociedade, a sociedade será uma sociedade feliz. Só que nós temos aqui uma série de problemas não tratados. Por que o negro não tem espaço na sociedade? Porque é preguiçoso. Ou porque aquele que veio de descendência branca manteve uma dominância sobre. Tudo isso tem que ser considerado. Nós estamos considerando isso? Da cota, né? Põe ele lá dentro da universidade, dá cota de emprego no serviço público, a pessoa não cresce, não se desenvolve. E também as mazelas não são tratadas. Por exemplo, grande parte das pessoas que detêm poder econômico no nosso país são brancas. Não resolveu o problema. Você precisa fazer o quê? Distribuição melhor de renda. O governo está interessado nisso. Ele está interessado em pegar aquela classe que era suprimida por outra classe e coloca ela na mesma instância. Se todo mundo aqui virar classe média, resolve o problema do Brasil? Não, porque a Bíblia diz que sempre haverá pobres conosco. Não resolveu o problema. Então, da Bolsa Família para o cara comprar televisão de 50 polegadas. Vocês conhecem um vídeo famoso da mulher lá, né? R$300 não dá nem para comprar uma calça para o adolescente, né? Para que está dando dinheiro para esse povo? Não é dar dinheiro para eles. Eles precisam de educação, ser formados, precisam ser ensinados, precisam ser capacitados. Um sonho que eu tenho no meu coração, não sei se nós alcançaremos, é não ter só uma escola aqui como um centro de capacitação profissional, formar técnicos em diversas áreas. Nosso povo precisa aprender a trabalhar com as mãos. O conceito hoje é trabalhar pouco e ganhar muito. Ninguém quer trabalhar e ganhar o que é justo. Quer trabalhar pouco e ganhar muito. Essa é a máxima. Então nós precisamos mudar esse conceito que é pecaminoso. E o governo não está interessado nisso. Ele está interessado em olhar uma determinada etnia, um grupo, e fazer com que aquele grupo surja. Por que esses grupos, e aí a minha indicação é que vocês leiam o livro Deus do Sexo, editora Cultura Cristã, Dr. Peter Jones. Dr. Peter Jones, nesse livro, trata de um projeto mundial para a implantação do pecado do homossexualismo, lesbianismo, pedofilia e relação sexual com animais. E o projeto está se desenvolvendo.
rapidamente, amplamente. E a sociedade tem aceito esses projetos e tem vivido neles. Então o pós-modernismo possibilita um mundo sem princípios absolutos. O naturalismo também vai defender que a natureza é nosso criador. O naturalismo começa com a suposição fundamental de que as forças da natureza sozinhas são adequadas para explicar tudo que existe. Enquanto que a Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os naturalistas afirmam que no princípio eram as partículas, juntamente com as leis naturais cegas e sem propósito. Então a ideia é, junta um monte de lei bagunçada, faz uma mistura. Eu morro de medo disso aqui ser verdade, que de repente eu vou estar andando por aí, aparece um mundo em cima de mim, né? Explode tudo, aparece outro universo, aí eu já era. Não, se for verdade é assim, eles acreditam que foi assim. De repente, buf, apareceu tudo. E esse tudo então foi se desenvolvendo. Nós acreditamos que tudo começou como? Deus no princípio criou. E Ele foi estabelecendo cada lei, cada coisa na sua ordem. Então essa natureza criou o universo a partir do nada, através de uma flutuação quântica. Um dos capítulos da Nancy ali enquanto, vocês entenderam a piada? Enquanto, então porque vocês depois leiam o livro lá que vocês vão entender. Essa ideia se tornou muito comum entre os cientistas, né? Da energia quântica. E aí eles dizem assim, olha, do mundo surgiu dessa energia, do nada, instantâneo, de repente. Eu gosto de fazer essas coisas com Isaac, né? Às vezes eu chego lá, faço uma coisa e ele, como é que você fez isso? Aí é mágica. Nada, é coisa instantânea, você põe lá, puf, aí vira, entendeu? Tá no saquinho. Essa semana eu fiz uma coisa e ele ficou impressionado. Pai, como é que você faz isso? Aí eu, nada, um pouquinho de física e química resolve tudo. Ele não sabe, então eu fico brincando de mágico, entenderam? Aí ele fica acreditando que eu sou super poderoso, mas não tem nada de poder nenhum. Então, para os naturalistas, o mundo surgiu do nada. Essa natureza formou o nosso planeta com a sua habilidade única de sustentar a vida. Essa natureza uniu os elementos químicos que foram a primeira célula viva. E o naturalismo diz que a natureza agiu através de mecanismos darwinianos para desenvolver formas de vidas complexas. E, finalmente, seres humanos, com as maravilhas da consciência e da inteligência. Os cientistas naturalistas tentam dar uma impressão de que são racionais e objetivos. E toda vez que eu venho discutir comigo, eu falo assim, defina para mim teoria. Daqui a pouco nós vamos ver o que é teoria. E aí ele já começa a gaguejar, porque não é racional nem lógico a teoria que está sendo defendida. Vocês não concordam com que é irracional? Tá aqui, não tem nada, tá aqui um vazio. De repente esse vazio explode. Vocês já fizeram explosão? Eu fui à casa do meu sogro e ele tinha lá um isqueiro. Aí eu fechei a mão, coloquei o gás dentro da mão e depois acendi o isqueiro. Aí faz fogo assim, buf. Aí a Alice falou assim, pai! Aí eu não expliquei para ela que o gás é volátil, né? Quando abre a mão ele se expande, então não me queima, não fica superfície sólida, né? Ele se expande no ar. Eu não quis explicar isso para ficar pensando que eu sou mágico, né? Ela, o senhor fez uma explosão. Como eu não fumo, a próxima vez que eu conseguir um isqueiro, eu vou fazer com o Isaac. Aí ele, E eu vou falar para eles, agora quando você estiver na aula de ciência, fala para o professor que seu pai faz explosão em casa, tá? Porque eles vão dizer isso, que de uma explosão surgiu tudo que existe. Isso não é irracional? Não é mais racional você acreditar que um ser inteligente, consciente, disse assim, haja luz, e determinou como a luz vai funcionar, e disse como vai funcionar os astros, e colocou tudo em um determinado lugar com as suas leis fixas? Não é mais racional do que simplesmente acreditar que uma coisa do nada explodiu e as coisas foram se adequando tão propositalmente como existem hoje. E aí eu me pergunto, se para existir vida, nosso planeta precisa estar na órbita tão perfeita como ele está,
elíptica, não é circular, passando próximo do Sol o quanto é necessário, e tão distante dele o quanto é necessário para que haja vida, para a manutenção da vida que existe nele. Como é que chegaria a esse estado aleatoriamente? E se essa vida precisa desse estado para manutenção, e sem esse estado de manutenção não haveria vida, como é que ele foi progressivamente chegando a esse estado, se sem ele não há vida? Eu prefiro crer que ele estabeleceu tudo como é, e então pôs vida, porque ali a vida pode subsistir, porque ele então mantém a vida. É mais lógico e racional. O naturalismo começa com a premissa de que não pode ser testadas empiricamente. Começa com premissas que não podem ser testadas empiricamente, tal como a suposição de que a natureza é tudo o que é, ou sempre foi, ou sempre será. Para usar uma frase popular do programa científico Cosmos, do já falecido Carl Sagan. O Carl Sagan tinha um programa chamado Cosmos, no qual ele iniciava o programa dizendo: tudo o que é, ou sempre foi, ou sempre o será. Vocês já ouviram uma frase semelhante em algum lugar? Aonde? Quem acertar o texto vai ganhar um presente da dona Neuza. Pode ser um abraço, não sei, ela que vai dar. Vocês ficam tudo empolgados para você quer ser alguma outra coisa de valor? Não, ela pode dar um abraço. O que o texto de Apocalipse diz? Jesus diz que ele é, ele sempre foi, é e será o mesmo. Então o diabo nunca faz nada novo, né? Ele sempre imita. E esse programa de ciência começava com essa ideia: o universo é tudo o que é, ou sempre foi, ou sempre será. Colocando no universo. Então o universo é, o universo sempre será aquilo que ele é. Então transmitindo para o universo aquilo que nós colocamos em Cristo. O que acontece então é que Carl Sagan vai tornar amplamente difundida a ideia do naturalismo, que o universo é a origem de todas as coisas e o universo explica todas as coisas. Então eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês entenderem como o sistema evolucionista não vai para frente. Veja outro exemplo: a estrutura do átomo. Tudo no universo é feito de átomos, desde as estrelas do céu, mais longínquo, até a célula do corpo humano. Então tudo é composto de átomos. O átomo em si é um pacote de fortuitas coincidências. Em um átomo, o nêutron é ligeiramente mais massivo que o próton, o que significa que os nêutrons livres, aqueles não presos dentro do átomo, podem decompor-se e tornar-se em prótons. Se as coisas fossem revertidas, se os prótons fossem maiores e tivessem a tendência à decomposição, o universo seria impossível. Por quê? Porque um próton livre é simplesmente um átomo de hidrogênio. E se prótons livres tivessem a tendência de se decompor, então tudo que fosse feito de hidrogênio se desintegraria. O Sol, que é feito de hidrogênio, se fundiria. A água, um óxido de hidrogênio líquido, H2O, seria impossível. De fato, o próprio universo se decomporia, uma vez que 74% do universo observado consiste de hidrogênio. E por que o nêutron é maior que o próton? Ninguém sabe. Não há causas físicas para explicar tal fenômeno. É simplesmente um fato. Então, aparentemente, a única razão para a diferença no tamanho é que isso permite a existência do universo e dá sustentação à vida. Não somente as partículas atômicas têm tamanho, mas elas também têm carga elétrica. Qual criança nunca se divertiu esfregando o pé no carpete e tocando nas pessoas para dar choque? Essa prática irritante funciona porque esfregar o carpete rouba alguns dos elétrons e dá à criança uma carga negativa. Dentro do átomo, elétrons têm carga negativa e prótons carga positiva. Ainda assim, fora a brincadeira de esfregar o carpete ou de meias que se grudam quando postas na secadora, a maioria dos objetos que encontramos na vida diária não tem carga elétrica. Por quê? Porque a carga do próton é perfeitamente balanceada com a carga do elétron.
Isso é uma coisa boa. Se o elétron elevasse mais cargas do que os prótons, todos os átomos seriam carregados negativamente. Nesse caso, uma vez que as cargas idênticas se repelem, todos os átomos, compondo todos os objetos do universo, voariam pelos ares numa explosão catastrófica. Por outro lado, se o próton carregasse mais carga que um elétron, todos os átomos seriam carregados positivamente, com as mesmas consequências desastrosas. Não há nenhuma razão física conhecida, nenhuma explicação natural para o equilíbrio preciso das cargas elétricas dos prótons e dos elétrons, especialmente quando você considera que as duas partículas diferem uma da outra em todos os outros aspectos, tamanho, peso, propriedade magnética e assim vai. Uma vez que não há explicação natural para justificar tal ajuste extraordinário preciso, não seria razoável concluir que essa arrumação intrincada é produto de uma escolha, de um plano ou de um desígnio. Aqui surge então uma proposta chamada design inteligente. É uma contrarresposta no lugar do criacionismo. O criacionismo simplesmente dizia que Deus criou. A ideia do design inteligente apresenta a ideia de que o mundo possui por trás uma estrutura tão inteligente que é impossível que por si só ele exista. O exemplo citado aqui são os prótons e elétrons. Então esses dias eu estou espertíssimo com isso. Desci do carro, um pé fora, o outro, segura a maçaneta que é de plástico e fecha, né? Porque se encostar na lataria, tempo seco, ventando, dá choque na hora, né? Choque na hora. Então eu estou andando esperto, né? Sair do carro com cuidado. Isso é conhecido de todos nós. Esfregar o pente no cabelo para produzir energia. Então é algo que nós conhecemos. E o que o autor Charles Colson nos apresenta é essa ideia. Se essas coisas não estivessem equilibradas, nós teríamos explosões a todo instante. Como a teoria da evolução do Big Bang diz que houve lá no início uma explosão de forças naturais. O que nós percebemos é que na natureza essas explosões não acontecem, porque tudo está funcionando devidamente no perfeito lugar, com o equilíbrio adequado, com o equilíbrio preciso, o equilíbrio necessário, não fugindo em nenhum momento aquilo que é preciso para a sua existência ou manutenção. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do Dr. Francis Schaeffer, no qual ele nos conduz na direção de compreendermos por que a ciência tem negado a religião junto com a ciência. Ele diz assim: podemos datar o início da ascensão da ciência moderna com Copérnico, 1475 a 1543, o astrônomo polonês, e Vesalius, 1514 a 1564, italiano. Os estudiosos árabes, especialmente na matemática, fizeram um trabalho extraordinário na trigonometria e na álgebra, por exemplo, na astronomia. Omar Khayyam, 1048 a 1122 a.C., mais conhecido com sua obra Rubaiyat, em que leva à conclusão lógica o conceito islâmico de destino, calculou a duração do ano solar e levou a álgebra mais longe do que qualquer um deles. Pode-se dizer que a ciência moderna foi fundada em Oxford, quando os estudiosos dali acataram os ensinamentos de Aquino, tentando provar que o seu principal referencial, Aristóteles, cometia alguns equívocos com relação aos fenômenos naturais. Roger Bacon, 1214 a 1294, fazia parte desse grupo de Oxford, mas o nome mais importante nesse período foi o do Sir Robert Grosart, 1175-1253, que lançou as bases filosóficas para a rejeição da ciência aristotélica. A ascensão da ciência moderna não conflitava com a Bíblia, com o que a Bíblia ensinava. O fato é que, na verdade, a revolução científica baseava-se no que a Bíblia ensinava em um ponto crucial. Tanto Alfred North Whitehead, 1861 a 1947, quanto J. Robert Oppenheimer, 1901 a 1967, insistiam que a ciência moderna nasceu de uma cosmovisão cristã. Então, você estudando, você percebe que não só ele estava ligado, por exemplo, no maior nome da matemática que nós conhecemos, ele estava ligado ao islamismo. Então
Então, não só eles estavam ligados a conceitos religiosos, como na origem da ciência moderna, eles apontam a presença maciça de uma cosmovisão cristã. Vamos entender isso um pouquinho mais. O catolicismo medieval impedia qualquer avanço científico. Olha, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Aí vinha um padre e falava assim: não pode mudar isso. É assim, pronto. Você não podia suscitar nenhum conceito de experiência. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, falando acerca desse conceito científico, no livro 1, ele vai tratar disso no capítulo 5, lá no ponto 2, deixe-me abrir aqui. E ele fala desse progresso da ciência. Então, a reforma nunca foi contrária à ciência, pelo oposto, pelo contrário. A reforma sempre incentivou as descobertas científicas e toda espécie de conhecimento no que diz respeito às áreas da ciência, em qualquer uma delas. Então, é muito comum hoje esse pensamento de que religião e igreja devem estar dissociados um do outro ou separados. Então, deixa eu me abrir aqui. Calvino vai dizer assim: inumeráveis são, tanto no céu quanto na terra, as evidências que lhe atestam a mirífica sabedoria. São apenas aquelas coisas mais recônditas, a cuja penetrante observação se destina à astronomia, à medicina e toda a ciência natural, senão também aquelas que saltam à vista a qualquer um, ainda o mais inculto e ignorante, de sorte que nem mesmo podem abrir os olhos e já se veem forçados a ser-lhes testemunhas. Então Calvino fala aqui tanto das ciências, como mecanismo para investigar o mundo, como daquelas capacidades notórias do próprio homem. O Isaac está naquela fase de desmontar coisas. E eu com aquele cuidado financeiro, né, de falar assim: você vai estragar o brinquedo, menina. Aí a mãe chegou esses dias e falou assim: ó, você desmontou também, deixa ele descobrir, deixa ele investigar. Aí o carrinho que funcionava perfeitamente para de funcionar, que ele abre tudo, separa as peças, quebra tudo e tal. Mas é aquela ideia de investigar, conhecer, saber como funcionam as coisas. Calvino diz então que o homem é guiado por esta realidade, que isso lhe é próprio, que isso lhe pertence. O doutor John MacArthur, no livro Pense Biblicamente, Recuperando a Visão Cristã de Mundo, ele vai nos falar sobre esses conceitos científicos. E ele diz assim: além disso, a maioria dos indivíduos pensa que a ciência produz informação que é inerentemente completa, ou no mínimo altamente confiável. Então o primeiro erro está aqui. A ciência é um produto de investigação, ao qual todos nós somos convidados a participar. Qual é o conceito hoje? O cientista está lá, tudo que ele fala é verdade, e eu abraço aquilo e fico calado. E o Dr. John MacArthur reuniu um grupo de estudiosos nesse livro e trata dessas perspectivas. Como é que nós vamos avistar o mundo? E Dr. Taylor, no capítulo 12, então fala disso. Primeiro, conhecer. E ele então fala que, fisiologicamente, uma cosmovisão contém 5 blocos de crença. Crença sobre Deus, teologia; a realidade atual, metafísica; conhecimento, a epistemologia; a ética, a axiologia; e a natureza humana, a antropologia. A ciência, como componente da epistemologia, é definida como: primeiro, o estado do conhecimento. Conhecimento como diferente da ignorância, da incompreensão. Nós todos somos ignorantes. O termo ignorante significa não ter conhecimento acerca de algo. Nós vamos nos tornando conhecedores conforme vivemos. Todos podem ser cientistas, todos podem conhecer nesse aspecto, investigar, descobrir, compreender. 2, a área do conhecimento sistematizado como um objeto de estudo, algo que pode ser estudado ou aprendido como conhecimento sistematizado. E aí vem aquela área especializada. Então hoje o Tiago entende tudo de arcada dentária. Por quê? Porque ele estudou isso. Então eu só entendo que Congate é melhor que Colinos, mais nada. O resto é com ele. Tá? E que fio
dental encerado é melhor do que fio dental sem cera. Mas mais profundo que isso, aí ele é o especialista na área. Então essa é uma outra área do conhecimento. Terceiro, conhecimento que abrange verdades gerais ou funcionamento de leis gerais, especificamente obtidos e testados por intermédio de métodos científicos. O conhecimento concernente ao mundo físico e seus fenômenos, ou seja, a ciência natural. Ninguém precisa estudar para saber que existe a lei da gravidade. Precisa? Precisa? Cai para você ver. Trupica. Imediatamente você vai experimentar ela. E qual a definição que você vai ter na sua mente? Se eu paro de oferecer resistência, você sabe quando nós estamos andando, nós caímos e resistimos. Caímos e resistimos. Se eu paro de oferecer resistência, o que acontece comigo? Cai. Então quando você trupica, nada mais é do que você esqueceu de oferecer resistência. Aí cai. Aí eu elaborei uma lei física, que um corpo de massa é atraído para o centro da Terra. É uma lei. Mas mesmo que eu não a conheça nos ditames científicos, eu a conheço na prática. Então eu sei que acontece. Se eu tropeçar, eu vou cair no chão. Então essa lei, ela existe e está praticamente presente em tudo que nós vivemos. Para entender então um pouquinho mais ciência, é importante observar que algumas áreas do estudo científico são inerentemente mais confiáveis que outras. Não se pode estar tão certo quanto a conclusões obtidas em áreas como a sociologia e a antropologia, se comparadas com aquelas das conclusões da química ou da física. Então, primeira diferença que a gente tem que fazer: a ciência da teologia não pode comprovar os princípios científicos dela como a química o faz. Não tem como. Quimicamente eu posso transformar a água do estado líquido em gasoso, não posso? Como? Aquece ela. A quantos centígrados? 100 graus. Aí ela evapora, né? E congelar? Oi? Aí ela vai virar estado sólido. Então eu posso fazer isso no laboratório quantas vezes eu quiser? Sim, empiricamente é fácil de perceber. Toda vez que eu chegar àquela temperatura necessária, a água entra em ebulição, e o que acontece com ela? Evapora. Toda vez que eu chego naquele estado necessário para o congelamento dela, o que acontece com ela? Ela vai vir estado sólido. E todas as vezes que eu fizer, vai dar mesmo resultado. Mesmo resultado. Agora, psicologia, teologia, sociologia, dá? Toda vez que eu der um choque numa pessoa, ela vai reagir igual a outra? Para ter certeza disso, vocês já tiraram com taser? Aquele negócio derruba na hora e dói. Vocês não sabem tanto que dói. Diz que não dói não, mas dói, é mentira. Dói na alma. Então aí os nervos contraem e você não consegue se controlar, e você cai. Mas eu já vi o cara levar e ele arranca e continua andando na sua direção. Se fosse um experimento sociológico, todo mundo que leva choque cai. Não é verdade. Nem todo mundo que leva choque é assim. A minha irmã, que é mais nova do que eu acho que nem ia cair. É um negócio incrível. Como eu apanhei por causa dela. Meu pai chamava todos os quatro, porque geralmente todo mundo estava errado. Aí batia em mim, eu era o primeiro, né? Aí gritava, caía no chão, falava que ia morrer. Aí chegava a vez dela apanhar, ele batia mesmo, ela ficava assim, ó. Nem lágrima. Aí ele ficava com mais raiva. Aí ele, eu vou bater mais, levanta. Aí eu, apanhava mais. Aí eu bater nela, ela ficava assim. Um bloco de gelo. Vontade de matar, né? E a gente ia apanhar rápido e acabar, mas ela provocava ele mais ainda. Então ela não chorava. Ficava ali parado, não reagia, não pulava, não gritava, né? Eu já estava preparado. Antes de bater primeiro, já igual jogador de futebol, de repente pega, né? O juiz apita. E ela não, ficava lá. Então, sociologicamente falando, o experimento que vai funcionar em mim de um jeito não vai funcionar nela, vai. Solta uma aranha aqui dentro da igreja, o que vai acontecer? Eu vou achar uma aranha bonitinha. O que vai acontecer com o Felipe? Correu, não está mais aqui.
Cada um vai funcionar de um jeito diferente. Então, na sociologia não dá para repetir. Então, isso se chama, na academia, de reprodutibilidade. Aquilo que pode ser reproduzido, que pode ser repetido. Bom, depois, então, no método científico, vem a observação. A gente começa a observar uma coisa, tira, então, da observação algumas perguntas. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Depois vem o fato. O fato é algo que se estabelece a partir da observação. Eu estava vendo, toda vez que eu coloco água no fogo, ela evapora. Isso é um fato. Então a minha observação me mostra uma realidade e o fato apresenta outra. Depois vem a hipótese. A hipótese é um reconhecimento explícito de um dos princípios fundamentais da ciência: causa e efeito. Se eu colocar água numa panela e colocar no fogo, o que vai acontecer? Vai evaporar. Isso é um fato. Esse fato se torna uma hipótese. Qual é a hipótese? Que quando ela atinge determinada temperatura, ela entra em ebulição e evapora. Eu sou mestre em fazer isso. Café de manhã, então, assistindo o Globo Rural, 6 horas da manhã, põe a água no fogo, vai assistir. Fica muito interessante quando eu volto lá, a panela está vazia. Cadê a água, né? Foi embora. Ela evaporou. Põe água de novo, né? Vai assistir o jornal, esquece de novo. Na terceira, quarta eu faço café. Então aí depois vem a experimentação. O que é a experimentação? É isso que eu fiz, né? Coloca lá a água, vai assistir, esquece. Quando volta, entrou em ebulição e evaporou. Põe mais água, volta, esquece de novo, volta de novo. A experimentação é a repetição. As 3 vezes evaporou. Na quarta ela entra na porta com o machado apagando fogo, né? Você viu a reportagem que saiu ontem na revista Forbes? Nós estamos lá no topo, eu e você. As profissões mais felizes do mundo. Em primeiro lugar, clérigos. Em segundo lugar, bombeiro. Aí em terceiro lugar vem fisioterapeuta. Professor está em 9º, tá? Se você é professor, não fica triste não. Então, nós estamos lá em cima, Ellen. Já o sorrisão dela. A gente é feliz e tal. Oi? Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e aí publicaram a lista das profissões mais felizes. E aí vem a experimentação. A experimentação, então, é eu experimentar aquilo na prática. Tornar por exemplo, lá em casa tem uma bombinha que aplica remédio nos meninos quando estão doentes. E quando falta ela, eu faço experimentação. Eu sei que a água vai entrar em ebulição quando ferve, então eu fervo, coloco uma fralda na cabeça dos meninos, põe em cima da panela, ele respira o vapor. Tem a mesma função do sprayzinho e é mais barato. Então põe o remédio lá, ferveu, eles vão aspirar aquilo lá e aquilo que era líquido vai se tornar gasoso e ele vai aspirar. E aí vai ter o efeito desejado nos pulmões. Isso é a experimentação. Então, observação, fato, hipótese, teoria e experimentação. E isso tudo vai se tornar um ciclo. Isso só é possível naquelas ciências que pode haver reprodutibilidade dos fatos. Se não puder, eu não posso provar. Daí, quando eu começo a conversa com o evolucionista, a primeira coisa que eu pergunto: você está baseando seus pressupostos em quê? Numa teoria. O que é a teoria? Por que a água evaporou? Bom, eu acho que é porque ela não gosta na panela. Ah, bacana. Mas você pode achar o que você quiser. Só que tem como reproduzir isso? Aí você vai lá reproduzir. Se tiver como, é ciência que se aplica. Se não, é um conceito teórico. E eu posso ter muitas teorias, não posso? Posso ter muitas teorias? Posso. A gente diz que se você namorar no princípio do mês, nasce menino. Se namorar no final do mês, nasce menina. E aí o cara pode ter a teoria que ele quiser. Agora, se isso funciona na prática, só se provar cientificamente. Quer fazer isso, Everton? 20 filhos para a gente fazer experiência científica, saber se funciona? Aí o Everton: não, peraí, pastor, não. Então, põe outro para fazer essa experiência científica, eu não, né? Então, ele pode até chegar aqui e dizer, ó, se o Ralph quer ter menina, ele fala: Gisele, até o dia 5 do mês. Aí manda ver, até o dia 5, aí nasce menino. É a teoria dele. Ele pode crer nisso se ele quiser. Mas é científico? Não. Seu Santana teve só menino, né, seu Santana? 6 meninas, não foi? E pela quantidade, acho que ele fez no início, no meio, no final, todo mês todo. Então, cientificamente, já não está batendo. Vocês concordam comigo? Não está batendo.
A não ser que ele tivesse um dia lá específico, né? Eu também não sei. De repente ele tinha um dia lá no calendário, chegava lá, socorro, é hoje. Aí nasceu tudo menina. Aí ele tem uma hipótese, mas ela não é comprovada, ela precisaria ser comprovada. Para isso ele tem que ter pelo menos mais umas 20 meninas, para a gente dizer, olha, é isso mesmo. Né? E aí depois todo mundo que fizesse igual ele fez, qual era o resultado? O mesmo. Só que tem alguém mais disposto aí a ter um monte de menino? Não, então não dá para ficar reproduzindo isso, né? Então a ciência funciona assim, nós precisamos entender essa realidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim, Gisele. Muito bem, vamos lá. Eu trouxe a resposta. Aborto. A Bíblia não menciona o aborto, mas fala implicitamente sobre o valor das crianças não nascidas. Alguém abre em Êxodo 21, 22 a 25. Êxodo, segundo livro da lei de Moisés, capítulo 21, verso 22 a 25. Faça a leitura, por favor. Muito bem, o texto fala de uma mulher que estava grávida, numa briga lá dos caras, lá ela foi atingida e perdeu a criança. Então a Bíblia está falando aí de um nascimento vivo, de um ser vivo que estava no ventre de uma pessoa. A expressão hebraica aqui diz dar à luz prematuramente. A revista atualizada preferiu que aborte. Naturalmente, descreve o nascimento prematuro. O plural no original é enigmático, mas evidentemente leva em conta a possibilidade de haver mais de uma criança no ventre dela. O que acontece é que uma mulher se envolve algum modo numa briga entre homens e um deles a golpeia de modo a levá-la a dar à luz prematuramente. No entanto, fora a dor e a dificuldade no processo de nascimento prematuro, não há maior dano. Essa expressão hebraica é indefinida, sem especificar quem sofre o dano. Sendo indeterminada, devemos considerar que se refere à mãe, à criança ou a ambas. Como não há maior dano, a questão legal trata inteiramente do nascimento induzido e a dor e o sofrimento associados a ele. Compare com o caso semelhante em Êxodo 21, 18 e 19. O marido da mulher determina a penalidade juntamente com os juízes, que também determinam o processo para o pagamento. Então vamos lá, o princípio básico estabelecido é de vida. A igreja presbiteriana aceita um único momento para aborto. O médico chega na porta da sala de cirurgia e diz assim, ou a mãe ou a criança. Vai depender da resposta do pai. Ele pode salvar o filho ou a mãe, mas ele pode escolher. Se a criança, se fizer o parto, a mãe morre. Se a gente não fizer o parto, a criança morre e a mãe vive. E aí o pai pode escolher. No caso do aborto, eu vejo mais não como uma questão de quem, mas do porquê. Por que vai abortar a criança? Qual é o princípio para o aborto da criança? Por que uma mulher que foi estrupada e foi gerado um filho vai abortar a criança? Para apagar a situação? Apaga? Se fosse assim, eu não podia mais andar de carro. Sofreu um acidente de carro, capotou, cortou a cabeça, quase morre. Nunca mais vou andar de carro. Quero mais ver carro. Resolveria meu problema? Minhas memórias são apagadas. Toda vez que a gente vê o Kissara, a Elaine é mais frágil, ela lembra. Ela fica toda ressentida, abalada. Eu não sou assim, eu sou mais forte, então eu fico tranquilo. Tranquilo. Ontem nós vimos a cena da mulher que foi esmagada no viaduto, a cena completa. E aí quem filma ela ainda em vida, com resfolegar e amassada, e a parte do corpo para fora da estrutura, ela ainda resfolegando. A Elaine quase morre na hora. Eu assisti e falei assim, o bombeiro tem que fazer isso, fazer assim, o procedimento é esse. Aí ela fala, você é muito frio. Eu falei, não, sou treinado para isso. Ela não, ela começa a passar mal quando vê o Kissara. Ai, nossa, capotou e a gente quase morre e tal. Eu sou diferente. O fato de eu nunca mais ter Kissara, ou não existe mais Kissara, não me apaga as memórias doloridas nem dela. A gente continua lembrando. Então, a minha primeira resposta a uma mulher que foi estrupada é: matar a criança não vai resolver suas mágoas e dores.
Seu problema lá no seu coração. Só quem pode tratar é Deus. Segunda premissa. Um cara moreno rouba minha casa, leva tudo que eu tenho, né, Eugênio? Fica chateado, não ficou? Resolve se eu matar todas as pessoas morenas? Resolve? Vai resolver ela matar a criança? O que a criança tem a ver com o erro da pessoa? Ela é uma vida. Sim. Então, o mais chocante que eu já ouvi foi uma roda de acampamento. Os jovens estavam reunidos e começaram a conversar sobre isso. Uma menina foi e falou assim, então: se um dia eu for estrupada e ficar grávida, eu mato a criança no mesmo dia. Um jovem que estava quieto, sentado na roda da fogueira, levantou-se, aproximou-se das chamas, no centro, olhou para todos os presentes, apontou o dedo para ela e diria assim: então você teria me assassinado, porque a minha mãe foi estrupada, e eu nasci, e hoje eu sou quem eu sou. E eu lhe pergunto: que culpa tenho eu do que aconteceu? É a pergunta que eu faço. Se ela puder imaginar aquela criança nascida e viva, chegando a ela e perguntando: que culpa tenho eu? Vocês viram que o tribunal está avançando a condenação do pai e da mãe que mataram o filho essa semana nos Estados Unidos, deixando ele dentro do carro? Descobriram então que o pai, depois de propositalmente prender a criança dentro do veículo e deixar ela para morrer lá cozinhada, com 22 meses de vida, o infante tentou fuga por várias formas. A perícia concluiu que ele tentou fugir do carro, até que morreu cozinhado vivo. A perícia provou que o pai voltou no carro, verificou que dias antes, tanto o pai quanto a mãe na internet pesquisaram como que uma criança morria dentro do carro, que ele várias vezes trocou mensagens dizendo que seria mais feliz sem o filho, que no dia em que ele prendeu a criança, ele planejava ir no cinema com os amigos, que no momento em que o filho estava trancado dentro do carro morrendo, ele trocava fotos pornográficas com mulheres, inclusive menores de idade, na internet. Tudo premeditado para o próprio bem. Sabe o que ele queria fazer? Viver uma vida de infidelidade, de sexo livre, se autossatisfazendo. Como o filho estava atrapalhando, cozinha ele vivo dentro do carro. Eu não vejo diferença desse homem para uma mulher que depois de estrupada mata a criança. O que a criança tem a ver com o estrupador? Vai dar essas lembranças. Filho, as lembranças já estão na sua mente. Já estão lá. Não podem ser apagadas. Se todos os que Sara, Picasso do mundo fossem destruídos, eu ainda me lembraria do acidente. Então, vocês estão percebendo que é uma ética egoísta, que não resolve o problema, só cria outro. Ela continua tendo lembrança, continua tendo sido violentada e tira uma vida. O princípio bíblico é que a vida tem valor, tanto que num caso de acidente as pessoas vão responder porque tiraram uma vida. Tirou vida em acidente, imagine premeditado. E aí eu entrei no site da CNN lá e escrevi lá o comentário: pena de morte para o marido e para a mulher, vida por vida. Os legistas descobriram que a criancinha se machucou toda tentando se livrar da cadeira enquanto era cozinhada viva. Por quê? Porque o cara acha que tem que levar uma vida de sexo livre e o filho está atrapalhando. Aí alguém que foi estrupado acha que se matar uma outra vida resolve os problemas. Resolve? Melhora? Se eu sair por aí matando todo mundo que faz coisa errada, melhora a vida? Não melhora. Então, o conceito ético dessas pessoas é egoísta. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. É igual a campanha: não mereço ser estrupada. Para mim é sem sentido. Não resolveu o problema do estrupo. Sabe como é que a gente resolve? Imoralidade precisa ser tratada como pecado. Justiça precisa ser ensinada. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo
seguinte: os homens mais velhos devem ser tratados como a idosos, os homens a irmãos e as mulheres como a irmãs. Eu sempre trago isso comigo. Então, quando eu me aproximo de outra mulher, eu preciso olhar como minha irmã e respeitá-la como minha irmã. Qual é o conceito hoje na nossa sociedade? É um objeto, você utilizá-la. E elas estão se fazendo objeto também. E aí o que acontece? A sociedade se transforma no que ela é. Se transforma no que ela é. Nós precisamos restaurar conceitos bíblicos para mudar a sociedade. E não implantar um princípio que não vai mudar a sociedade. É paliativo e que não resolve o problema. Matar aquela criança não resolveu nada. E eu ainda digo mais: toda vez que ela ouvir um choro, ver uma grávida, ela sempre vai se lembrar do filho. Agravou o problema. Se ela tinha uma lembrança ruim em relação ao abuso, ela vai ter agora uma lembrança ruim em relação à morte. Sempre. Por mais que você seja preparado, eu sempre lembro das pessoas em quem eu tive que atirar. Claramente. Não consigo esquecer a expressão, o momento, o estampido, a violência, o ato de jogá-lo no chão. Aquilo sempre está presente na minha mente. Por mais que tenha sido legítimo, por mais que tenha sido para defesa do bem, continua vindo na minha mente. Ah, matou porque ela queria se livrar de algo ruim. Mas ela sempre vai lembrar que uma vida foi posta à morte por causa disso. Ok? Alguma outra pergunta, alguma colocação? Bom, eu acho que uma solução talvez seja entregar a criança para adoção. Eu tenho conversado muito com a Elaine sobre isso. Nós chegamos à conclusão agora que não vamos ter mais filhos. Eu vou fazer a vasectomia, porque é mais simples para o homem. Mas quando os meninos estiverem maiores, nós vamos adotar uma criança. Esse é o nosso filho da velhice. Por isso eu estou ajudando não só a sociedade, como eu não estou deixando minha casa vazia. Quando os meninos estiverem bem maiores, a nossa ideia é adotar uma, talvez duas, né? Mas eu acho que talvez se ela não quiser criar aquela criança, ela pode dar para adoção. Há métodos aí legítimos para isso. A criança pode ser adotada. Eu acho que talvez seja uma direção. Tem um livro, Editora Monergismo, sobre adoção. Esse é um outro agora, acho que pela Editora Fiel. Tratando sobre adoção, acho que é um tema que vocês precisam ler. A igreja adota pouco. Nós fazemos pouco pelas crianças que estão aí nas ruas. Talvez seja uma boa saída. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por esta manhã, pela graça, pela oportunidade de estarmos à Tua presença. Nos dirige, ó Deus, e nos guarda. Nos dá a capacidade de fazermos o bom uso da ciência, quando ciência, e da religião como uma perspectiva para ver o mundo. Nossa cosmovisão reformada nos ajude a cientificamente entender as coisas criadas, sabendo que Deus também se revela pela natureza e de forma extraordinária. E quando Ele se revelar por fé, que seja por fé. Quando Ele se revelar pela natureza, que pela natureza o reconheçamos. Nós oramos, Pai, e pedimos isto em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.